Demolidor renascido surge então com o seu personagem icônico, agora numa nova fase da sua jornada. Essa série que teve as suas primeiras temporadas lançadas pela Netflix e que agora ressurge com a sua narrativa revitalizada e com um elenco bem bacana. Vem comigo saber um pouco mais sobre Demolidor renascido. Olá, meus sonhadores e sonhadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. O meu nome é Adriele. E se você assistiu ano passado o Pinguim da HBO, ou até mesmo se você não assistiu, mas gosta de série que tem aí mafiosos, ação e um pouco de drama, você vai gostar de Demolidor, que saiu agora pelo Disney+. Essa série começou com diálogos muito inteligentes, cenas bem interessantes, e eu estou comparando aqui com o Pinguim, porque tem essa mesma pegada aqui, com cenas de ação, drama, né, os mafiosos, então tem a mesma pegada de Demolidor, só que Demolidor, infelizmente, tem um pouco menos de verba aí para execução. Essa série agora do Demolidor vai ser palho a palho ali em relação ao Pinguim do ano passado lá da HBO. Então, olhando para estes dois primeiros episódios lançados aí, ela tem uma fotografia linda, uma direção de arte top, mas uma execução pobre, porém relevante em quesito de qualidade da construção dos arcos aí nesses dois primeiros episódios. Então aqui nós temos logo o primeiro episódio começando com uma cena muito violenta, muito sangue, que deixou até a gente, né, meio estranho ali, porque se tratando da Disney, né, não esperávamos esse tipo de violência aqui, mas também se a gente olhar a faixa etária, então a classificação que ficou essa série, ela tá para maior de 18 anos, então eu acredito que os próximos episódios vão continuar nessa mesma pegada. A abertura dessa série é sensacional, assim como era a abertura também dessa série lá feita pela Netflix, que inclusive a Netflix faz aberturas de séries ali de uma forma realmente magnífica, né? Então sempre tem umas aberturas que nos surpreendem. Aqui pela Disney+, a gente tem uma abertura também muito interessante, até eu sinto que é uma mesma pegada ali que a Netflix fez, só que aqui a gente tem agora voltado para uma justiça, né? Por símbolos de justiça, como é a deusa Têmis, aqui a deusa da justiça, que está ali com a balança, com os olhos vendados. Então a gente vê também um demolidor e alguns símbolos ali de justiça, né? Sendo todos demolidos, né? Então, destroçados ali, mas a gente vê também aqui nessa abertura a reconstrução, o renascimento desse demolidor. Então nós temos uma linda abertura e muito significativa, e que logo nesses dois primeiros episódios nós vemos essa relação então com essa abertura. E pelo que eu entendi, alguns personagens que acabam morrendo já nesse primeiro episódio são personagens como se fosse uma continuação, na verdade, então, lá da temporada feita pela Netflix. Eu, na verdade, não assisti o Demolidor da Netflix, eu acho que eu assisti meio por cima ali um episódio, então... Mas dando uma pesquisada um pouquinho aqui, eu acabei já entendendo. Acho que até tranquila também de assistir esses dois primeiros episódios, você já vai sacar realmente qual que é aqui dessa série e já vai entendendo ali o que tá rolando na história. Nosso Matthew Murdock, o nosso Demolidor, vivido aqui pelo Charlie Cox, é sensacional como ele faz ali, ele constrói esse personagem. Eu gosto bastante da atuação dele aqui. Por ele ser cego, ele tem uma sensibilidade auditiva e uma habilidade ali, né, na hora de lutar, que é muito bem executada aqui. Essa sensibilidade de ele sentir, ouvir ali as conversas, então, né, ter esse sentido aguçado, é muito interessante como se apresenta aqui nas cenas. E quando aparece o nosso Wilson Fisk, que é o nosso rei do crime aqui, eu acho que é um momento que rouba a cena de qualquer personagem que esteja contracenando com o Vicente D'Onofrio. Tem ali uma grandiosidade em tela, um vozeirão ali, e só a presença desse ator aqui na série já vale o tempo para você assistir Demolidor. Então, sobre a presença desses dois atores dialogando ali juntos, aqui no primeiro e também no segundo episódio, mas aqui falando em específico do primeiro, é uma coisa assim sensacional. Nós temos cenas lindíssimas aqui, inclusive uma em específico que é muito bacana, que é o Rei do Crime se preparando ali para a sua campanha, né, de prefeito então de Nova York.
e nessa cena ela é um contraponto à cena anterior do nosso Murdock também se arrumando ali, né, para poder sair. E quando o Rei do Crime aparece, eles fazem uma cena ali de ponta cabeça e ele vivendo um mesmo momento ali do Murdock, que é uma cena então lindíssima. Outra coisa são os diálogos que eles têm entre eles ali, no momento que eles estão num café, numa lanchonete ou algo assim, conversando, né, para ver o que vai acontecer, tentando entrar num acordo. E aí nós vemos a questão do poder, né, a questão da manipulação, uma ameaça ali na fala, mas de uma forma bem sucinta, né? Então é um diálogo muito forte, que depois eu vou tentar colocar aqui algumas partes. A gente também tem um outro diálogo que é muito interessante, que ele fala sobre a questão da geração Z, né? Dando aí umas alfinetadas até sobre algumas questões que a gente tem hoje em dia. Questões também em relação à administração da prefeitura, já que o Rei do Crime, então, agora, ele é o prefeito de Nova York. E se nós pensarmos em relação a governos que tivemos e que nós temos, né, tanto no Brasil quanto no mundo, então é muito interessante essas relações de como vão sendo construída essa propaganda em cima do candidato e dando um poder, né, à mídia também, a questão das relações das redes sociais, fazendo essa relação com esse poder que dá ao Rei do Crime, que vão acontecendo de uma forma muito inteligente. Você acaba vendo que não é nada por acaso, né? Sempre tem algumas reuniões muito importantes, né, que definem algumas coisas, todo um trabalho em cima do sobrenome Fisk, né, como se fosse uma palavra de gatilho para que se lance na mídia. E a gente vê isso surtindo efeito, então, na campanha do Wilson Fisk, o nosso Rei do Crime. Uma outra coisa bacana de observar aqui é o foco que eles dão para algumas obras de arte, inclusive em uma cena que eles estão, os mafiosos estão ali numa mesa conversando, né? E aí quando o Rei do Crime chega, ele tem alguns focos para um quadro que aparece, que é de um pintor russo, o Ilya Repin, e o nome da pintura é Ivan o Terrível. E ao lado nós temos uma outra pintura muito interessante, que é O Pesadelo, do Henry Fuseli, que é de 1781 também, essa pintura. Com certeza tem um simbolismo, um significado ali, que é muito interessante de observar, né, esses focos, né, que são dados aqui para essas cenas, e que a gente tem também algumas coisas nesse sentido lá no Pinguim. Então eu gostei bastante desse primeiro episódio ali, como as coisas vão acontecendo. Ele é meio lento, tem acho que 40 ou 45 minutos de duração esse episódio, o segundo também. E o segundo episódio, o nosso Murdock, ele já tá ali mais empenhado com um outro personagem, que é o Tigre Branco, que inclusive esse segundo episódio ele começa já com uma homenagem póstuma do ator que interpretava o Tigre Branco e que acabou falecendo de câncer em 2023, então antes do lançamento dessa série. Então, o segundo episódio nós não temos ali muitas reviravoltas, a gente tem mais apresentações ali de alguns outros personagens, a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre agora a motivação desses personagens, então é um episódio também bem interessante. Então, se vocês estão procurando uma série interessante para assistir, eu vou deixar então a dica aqui de Demolidor Renascido, que a presença aqui do Rei do Crime, com aquele vozeirão, com aquela presença de cena, está sensacional, junto com o nosso personagem principal, que é o Demolidor, que também está sensacional. Então o elenco aqui está lindíssimo, cheio de atores talentosíssimos aqui e uma história bem interessante. Deixa aqui para mim nos comentários se você assistiu o Demolidor lá da Netflix, se você já começou a assistir aqui esse Demolidor então do Disney+, deixa aqui pra gente poder conversar um pouco nos comentários. Um beijo surreal e até um próximo vídeo. Tchau!